conosco nas 2 horas de adoração que nós tivemos ontem à noite aqui. Foi muito gostoso nós podemos estar adorando o Senhor. Obrigado a você que nos acompanhou e tem curtido, tem estado conosco. E também quero agradecer a você que tem se inscrito no canal Apóstolo Adilson Ferreira de quinta-feira. Na quinta-feira nós já temos lançado essas ministrações no YouTube e você que se inscreveu já no canal já pode acessar, se não acessou ainda. Eu revi as 2 mensagens que foram lançadas lá, fora as outras que nós já temos, como de Neemias e outras ministrações, mas nessa quinta-feira nós iniciamos a série de mensagens discipulado, o Sermão do Monte, e foi uma palavra tremenda, 2 ministrações que foram para o ar aí, e você pode ser edificado através dessas 2 ministrações, e vem mais um montão de ministrações aí. Nós vamos estar essa semana, vamos gravar mais ministrações, né, presbítero? Para a gente colocar na quinta-feira, nessa sequência que vai ser uma playlist e você vai ter muitas ministrações. Eu falo para você que vai ter acesso, né, se inscreveu no canal, você vai ter esse acesso para você poder depois, quando tiver todas prontas, ter muitas ministrações para frente, mas muitas mesmo, não é tipo assim, mais 10, são muito mais do que 10 ministrações pela frente, onde nós vamos estar trabalhando Mateus 5, 6 e 7. Então tem muita coisa para nós crescermos como discípulos de Cristo. E você vai ter uma série de ministrações que você vai poder tirar um dia assim, ou momentos para você ouvir uma a uma, e você ter uma conexão do pensamento de Jesus como mestre para as nossas vidas, tá bom? Então não perca, se inscreva lá no canal, no YouTube, não deixe de compartilhar também. Depois, quando tem um certo número de acessos, fica muito mais fácil, né, as transmissões. Então é por isso que a gente divulga. Nós aqui de Efrata, eu como líder também, e também ensino isso para todos que trabalham aqui na igreja, nós não fazemos as coisas esperando muitas retribuições. Não é isso. O nosso intuito é falar do amor de Deus, é pregar a palavra de Deus a todas as pessoas que quiserem. Então, se você quer realmente, vai ter conteúdo para você. Se você também quer compartilhar e evangelizar, vai ter conteúdo para você falar para muita gente. E eu vou dizer para você, essas ministrações de quinta-feira, principalmente, não que as outras não sejam importantes, não sejam edificantes. Eu creio, todas têm sido edificantes para a nossa vida. Eu, pelo menos, tenho pregado para mim mesmo. Estou sendo edificado com as ministrações que Deus tem me dado, porque a gente está abaixo da palavra, não acima dela. Mas eu tenho certeza que essas ministrações de quinta-feira vão ser desafiadoras até para você, que diz que é cristão faz tanto tempo. Quando você aprender, ou como nós temos aprendido de quinta-feira, que o discípulo de Cristo, o primeiro ensinamento é que ele tem pobreza espiritual. Ou seja, ele não tem nada para oferecer para Deus, ele não tem justificação própria, ele não tem tesouro nenhum, ele não tem nada para oferecer para Deus. É a graça de Deus que nos alcança. Então tem muita coisa bonita que Deus vai nos alinhar à vontade dele, porque Jesus é o nosso modelo. E discipulado é isso, é seguir os passos de Jesus Cristo, amém? Então não perca, nas quintas-feiras nós teremos as ministrações já lá no YouTube, tá bom? E elas serão mais estudo, mais na íntegra, mesmo como pregação. E também através da live no Face, na quinta-feira, nós vamos falar assim, por cima, uma live menor do que a pregação, mas nós vamos estar falando mais ou menos por cima do que é o discipulado, tá bom? Então, se você quer um conteúdo maior, é através do YouTube. Então, divulgue para as pessoas. Quero também passar um recadinho sobre a rádio. A rádio deu um problema, nós não estamos conseguindo transmitir desde sexta-feira, e eu não consegui falar ainda com o pessoal, eles não me responderam ainda, por isso que só está tocando as músicas. E nós não transmitimos nenhuma live, não transmitimos nenhum culto, inclusive hoje de manhã. Então, essa semana, até terça-feira, vamos estar resolvido, e na terça-feira nós vamos estar transmitindo, normalmente, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo, você que está em casa, você que está aqui comigo. Obrigado por vocês estarem aqui, para nós estarmos juntos adorando ao Senhor. Amém? Abre a Bíblia comigo em Mateus, capítulo número 13, que é o nosso sermão desta manhã, onde nós vamos estar refletindo na palavra de Deus. Amém? Mateus, capítulo número 13. Essas parábolas do reino, elas são muito interessantes.
Porque Jesus, mais uma vez, ele traz as parábolas, só que ele tem dois públicos. Um público que é uma multidão que ouve ele, e ele tem os discípulos. E é muito interessante isso, que quando ele traz uma parábola, muitos da multidão ficam perdidos. Aí, ao invés da gente ficar desesperado para saber o que Jesus está dizendo, aí ele vai lá e diz para os discípulos na intimidade. Então, Jesus, ele diz algo, e aí depois ele mostra, ele revela o que foi que ele quis dizer. Então, como nós temos a passagem que ele diz à beira-mar, dizendo para todo mundo sobre o semeador, então nós vamos direto, porque ele vai repetir a parábola do semeador, só que ele vai explicar a parábola do semeador, amém? E hoje, na madrugada, eu estava colocando os tópicos, eu falei, meu Deus do céu, tem muita coisa para a gente aprender. E como eu sei que você hoje tem dia das mamães, vai preparar a comida para a mamãe, né? Vai ter esse momento, então eu quero ver se consigo terminar num bom horário para você que está em casa, para você também que está aqui, para vocês poderem estar cuidando das mamãezinhas, amém? Mas nós vamos ler do versículo 10 ao 23, capítulo 13, versículo 10 ao 23. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor. E chegando a ele os discípulos, perguntaram-lhe, por que lhes falas por parábolas? Respondeu-lhe Jesus, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a ele não lhes é dado. Pois ao que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. Mas o que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, e de maneira alguma entendereis, e vendo, vereis, e de maneira alguma percebereis. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não o viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Ouvi, pois, vós a parábola do semeador. A todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração, e sobrevindo a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém? Senhor nosso Deus de poder, eu te agradeço por esta palavra, eu te agradeço por aquilo que teu Espírito Santo tem colocado no meu coração, ó Pai. Sou totalmente dependente de ti, totalmente dependente de que tu use a minha vida, Senhor Deus, porque eu não tenho nada de bom para te oferecer, mas eu entrego a minha vida, entrego o meu coração, entrego todos os meus sentimentos, Senhor meu Deus, eu coloco, Senhor meu Deus, diante de ti totalmente a minha dependência e te peço, usa-me conforme a tua vontade para falar ao coração do teu povo, Senhor. Aquele acesso que somente o teu Espírito Santo tem, trazendo revelação, entendimento e sabedoria, Senhor meu Deus, na aplicação, Senhor, da tua palavra, Pai.
Fala aos nossos corações, dos meus irmãos que estão aqui hoje, Senhor, nesta manhã, e dos meus irmãos que estão me acompanhando através dessa live, ó Pai. Talvez pessoas que já se converteram há tanto tempo, mas não estão vendo mais os frutos, Senhor meu Deus, e tantas coisas estão acontecendo. Ou talvez pessoas que pela primeira vez estão ouvindo essa mensagem, Senhor, eu te peço que possa ser uma terra, Senhor meu Deus, onde haja fertilidade, Senhor, para que a tua palavra venha frutificar a 100 e sempre, Senhor meu Deus, essa é a tua vontade, que nós venhamos dar fruto e que o fruto permaneça. Então nos ajuda, Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Bom, primeira coisa que a gente aprende com semente, adianta semear semente boa em terreno ruim? Não adianta. Não adianta você pegar a melhor da sua semente se você não tem uma terra boa. E segundo diz a palavra aqui, Jesus, ele é o semeador e quem é a terra? Nós somos a terra. Que tipo de terra que você é? Existem vários tipos de terra, sim ou não? Existem aquelas terras que são do lodo, existem aquelas terras que são boas para plantio, e assim vai indo, cada um é um tipo de terra. E aí Jesus nos mostra aqui que ele sai a semear como um semeador, e ele vai jogando as sementes, e as sementes caem no meio do caminho, outra semente cai em terreno bom, outro cai em terreno pedregoso, semente que é caída no chão, e aí vem o pássaro e leva embora essa semente. E aí, quando Jesus começa a contar toda essa parábola para as pessoas ficam meio perdidas. Aí os discípulos chegam de canto para Jesus, porque eles também não entenderam perfeitamente, e eles perguntam, por que o Senhor fala para eles com parábolas? Não pode ser direto para eles, não? Aí Jesus diz para eles, não, vocês são meus discípulos, vocês estão com o coração aberto, então existe um ensinamento para vocês especial. Olha que interessante isso, sempre que nós estivermos em um discipulado com Cristo, Ele tem algo que Ele vai revelar para você. Esse negócio de que você vai servir a Deus e você vai ficar perdido é uma mentira. Esse negócio de que você vai servir a Deus e não vai entender nada da Bíblia, não vai entender nada do que ele está falando, é mentira, porque o discipulado vai te trazer para mais perto dele, ele quer te ensinar, amém? Por isso que de quinta-feira é importante nós entendermos o que é discipulado, é você parar e ouvir Jesus falar com você, Jesus trazer maturidade para você. E é interessante que nós vamos ver aqui que existem processos de crescimento, mas também existem alguns fatores que impedem o crescimento dessa semente. Amém? E algumas coisas, alguns fatores que impedem o germinar dessa semente, Jesus mostrou para nós. Primeira coisa que Jesus mostrou para a gente aqui, olha só, é um coração endurecido que não quer receber as verdades que estão ouvindo. Jesus, ele trazia as parábolas com o intuito de mostrar e ilustrar verdades do reino de Deus. Mas as pessoas que estavam ouvindo ele, muitas pessoas não têm boa vontade de ouvir a palavra de Deus. Você já conversou com alguém que ela tem má vontade de ouvir o que você está falando? Ela não te dá atenção, ela não quer saber. E desculpa as pessoas que se sentem ofendidas quando nós lançamos uma palavra para pessoas que realmente estão procurando uma direção para a sua vida e querem mudar de vida. Isso é dar uma boa palavra, uma boa semente, uma boa alimentação à pessoa que quer mudança. Mas segundo diz a palavra, que quando nós pegamos uma pérola preciosa e jogamos a pessoas que não querem saber daquela palavra, nós estamos fazendo o quê? Jogando pérola aos porcos. Os porcos não sabem distinguir o que é pérola e o que não é pérola. A mesma coisa são pessoas que não querem saber de ouvir a verdade da palavra de Deus. Às vezes falam assim, Jesus é um gentleman. Muitas vezes é, mas muitas vezes ele vai direto. Ele diz, não dê as pérolas aos porcos. Ou seja, pessoas que não querem transformar suas vidas, estão com o coração endurecido. Eles não querem receber. Às vezes nós encontramos pessoas no meio do caminho que elas só querem criticar o que você está falando, têm uma opinião contrária, só querem debater. Às vezes tem pessoas que vêm na igreja, elas vêm obrigadas, elas estão ouvindo obrigadas, e a gente fala assim, meu Deus do céu, o que vai mudar na sua vida? Pelo contrário, vai ficar pior a sua situação. Por isso que nós vemos pessoas que vêm na igreja, mudam suas vidas ouvindo a mesma palavra, e pessoas que ouvem a mesma palavra e não há mudança alguma. E Jesus vai mostrar que o problema nunca vai estar na palavra que é a semente. Sempre o problema vai estar na terra. Amém?
Olha só, segunda coisa que nós vemos aqui, se a primeira, eles têm um coração endurecido, eles não querem receber as verdades que eles estão ouvindo, a segunda característica é que quando eles recebem de mau grado, ou seja, eles desprezam a palavra de Deus. Gente, para quem dá aula sabe o que é isso, né, Luci? Você vai lá, se prepara, sabe? Eu não estou querendo aqui fazer uma apologia a mim, defesa a minha, né? A minha vida, do meu esforço. Mas todos nós temos aqui as meninas, elas preparam a aula, né? Para colocar no YouTube para as crianças. Quando tem a aula aqui também presencial, preparam a aula para as crianças. O Ministério de Louvor, a gente está aqui mais cedo, preparando para fazer o melhor louvor. Às vezes a gente acerta os tons, a gente falha. A gente se prepara para pregar a palavra de Deus. A gente acorda na madrugada, a gente passa na semana. Tudo preparando algo para trazer alguma coisa com carinho para a vida das pessoas. Só que nem sempre há uma reciprocidade, pelo menos da receptividade, de receber com carinho aquilo que foi feito com tanto amor, com tanto zelo para a sua vida. Ou seja, não foi uma palavra qualquer, não foi uma coisa que a gente pegou e folheou assim, vou falar isso aqui. Não, foi uma coisa que a gente pediu a Deus direção, foi algo que nós pedimos a Deus na dependência, falando, Deus usa a gente, fala com o povo, querendo edificar a sua vida. E a mesma coisa Jesus está fazendo com as pessoas, só que eles estão recebendo com má vontade. Está dando para entender? Jesus fazendo o melhor, assim como nós muitas vezes procuramos fazer o melhor, o nosso melhor para as pessoas, e às vezes as pessoas desprezam aquilo que você está fazendo. Só que é interessante que quando você faz, por exemplo, uma palestra sobre conhecimento, coach, ou dá um direcionamento para a pessoa está desprezando você. Mas quando você prega a palavra de Deus, ela não está desprezando você. Ela está desprezando Deus. Quem despreza a palavra, despreza o próprio Deus. Tem gente que vem na igreja, tem gente que está na igreja, mas não valoriza a palavra de Deus. Quando ela não valoriza a palavra, ela está deixando de valorizar um livro? Ela está deixando de valorizar o apóstolo que está pregando? Não, ela está deixando de valorizar a palavra que vem de Deus para você. Mas isso traz consequências. Eu vou mostrar para você aqui, porque o mestre disse as consequências na vida de uma pessoa que recebe com má vontade. Então a primeira característica é um coração endurecido. Ou seja, é uma pessoa que não quer receber a verdade que ela está ouvindo. Não significa que ela não está entendendo. Ela só não quer receber aquela verdade. A verdade dela é relativa, não é absoluta, né? Eu não acho bem assim, ponto, acabou. Mas no fundo, ela está dizendo para ela mesma que é assim mesmo. Sabe aquele negócio que você fala assim, nossa, eu preciso tanto comprar um sapato, e é só que você tem 10 pares já. Aí você fala assim, puxa vida, mas eu não tenho esse aqui, que é o vermelho, meio rosa, meio lilás. Mas não preciso dele. Mas eu preciso me dar um presente. Só que você não está com dinheiro para comprar um negócio. Aí você vai lá e compra, e aí você fala assim, eu mereço. Aí depois quando vem a fatura, você fala assim, eu acho que eu não merecia tanto assim. Você merece o sapato, você merece a fatura também. Aí você fala, meu Deus do céu, você sabotou. Você sabotou sua mente, porque na verdade você sabia que não deveria comprar, mas você comprou, porque você sabotou sua mente. Então a mesma coisa, a pessoa que está ouvindo aquela verdade, ela sabota também para não aceitar aquela verdade. Não significa que ela não entendeu aquela verdade, ela sabe que não poderia comprar o sapato, mas ela vai lá e compra. Ela sabe que aquilo é uma verdade, mas não significa que ela aceita aquilo como verdade. Amém? E o segundo ponto é, recebo com má vontade. Vem com essas palavras para cima de mim, vem com essas historinhas de carochinha. Estou cansado dessas historinhas aí. Mas quando vem coronavírus, todo mundo fica preocupado se Jesus mesmo está voltando, né? Aí a gente fala, será que Jesus está voltando mesmo? Aí o pessoal tudo começa a pensar, já virar crente, vai fazer, nossa, se tivesse uma igreja aberta, eu ia para a igreja. Mentira, a igreja está aberta, você não vem. Né? Terceiro ponto, fecham os olhos porque não querem admitir o que veem e o que ouvem. É igual acontecia na época de Jesus. Jesus está pregando, eles falavam assim, não, realmente, a gente pode não dar o braço a torcer, mas que Jesus está falando a verdade, está falando a verdade. Ele está falando que a gente tem a pobreza espiritual mesmo, não tem nada para oferecer para Deus, a gente é ruim mesmo.
Jesus está ensinando para a gente que a gente tem que ser mais humilde, e é verdade, a gente é arrogante mesmo. Ah, não, é verdade, o mestre é o mestre mesmo, ele é o Filho de Deus. Mas aí eu vou perder a minha cadeira na sinagoga, eu vou perder meus cargos, as minhas benfeitorias, eu vou perder todo o meu status. Ah, não. Jesus, não dá para mim não. Eu amo mais a glória dos homens do que a sua glória. Então eu vou fechar os olhos, eu vou tapar os meus ouvidos, eu vou fingir que não ouvi, e vou fingir que eu não vi. Você sabia que essa é a luta de muitas vezes o ateu? Ele tem medo do tanto que acredita, porque está tão acostumado com as coisas que ele pode tocar, que acreditar em algo que ele não vê é muita fé. Mas ele tem medo do quanto que ele acredita naquilo, porque senão ele não lutava para provar que não existe, porque lutar contra uma coisa que não existe é uma doideira, não é? Então nós vemos que as pessoas elas estão entendendo, mas elas estão fechando os olhos para isso. Já viu alguma situação que a pessoa fecha os olhos? Faz vista grossa, tipo, não estou vendo, mas está vendo sim, né? Colocando debaixo do tapete, eu vou fazer coisa para inglês ver. Não, Jesus está mostrando isso daí. Em quarto, tem um resultado. Qual é o resultado de uma pessoa que tem um coração endurecido, recebe de mau grado e fecha os olhos para a palavra de Deus e tapa os ouvidos porque não quer ouvir? O resultado é, não recebe o processo de cura. E como que é o processo de cura? Eu ouço a palavra, eu me relaciono com essa verdade, recebendo no coração, disposto à mudança. Isso é conhecer uma verdade. João 8,32 diz o quê? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando eu começo a me relacionar com essa verdade, e eu recebo essa verdade no meu coração, eu me relaciono com ela. E ao me relacionar com ela, eu vou entender, através do conhecimento, eu vou ver que realmente eu estou errado, estou falho, e aí isso vai gerar em cada um de nós a confissão da sua situação, como pecador. E quando você é gerada essa confissão no seu coração e você admite, você é curado. Automaticamente, se você não faz assim, o que vai acontecer? Você vai continuar enfermo. Foi isso que Jesus nos disse. Olha, veja aí comigo, no capítulo 13, versículo de número 15. Diz assim, porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente e fecharam os olhos, para que não vejam com seus olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Ou seja, a pessoa continua enferma. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem muitas pessoas que não admitem as suas enfermidades internas e estão dentro da igreja. E enquanto não admitirem a sua condição interna, admitir que diante da palavra você está enfermo, não tem como você ser curado. Se você for no médico, e aí você está morrendo de dor, aí o médico pergunta para você assim, como que você está? E você fala assim, tudo bem. O que você está sentindo? Nada, está tudo certo. Como é que o médico vai diagnosticar você? Você precisa dizer o quê? Eu estou com tais sintomas, né? De repente está sentindo falta de ar, está com febre, perigoso, entendeu? Mas você vai ter que chegar para o médico e falar, estou sentindo isso aqui. Aí o médico vai fazer os exames, pode ser que seja o coronavírus, pode ser que seja nada, pode ser que seja até algo psicológico seu, mas você vai ter que falar do seu sentido, você vai ter que admitir o que você está sentindo. A mesma coisa nós temos que chegar diante de Deus e expor para Ele a realidade dos nossos sentimentos, expor para Ele as nossas enfermidades, porque enquanto você não admitir que você está doente, você não recebe cura. Enquanto você não se olhar diante da palavra e dizer assim, realmente, eu tenho problemas sentimentais, eu por dentro estou mal, minha alma está mal, meus sentimentos estão maus, eu não consigo amar, eu não consigo perdoar, eu sou uma pessoa difícil. Você admitir quem é você, você nunca vai receber cura. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Veja só que processo. E às vezes nesse processo a gente gosta porque a gente consegue. Se eu pedir para você avaliar uma pessoa que você conhece, quais são os erros dela, você consegue facilmente? Consegue fácil. Você pega, por exemplo, a esposa e o esposo, você fala assim, quais são os defeitos da sua esposa? Mas você quer contar tudo?
Quais são os defeitos do seu esposo? Quer que eu marque? A lista é grande, coisa é feia. Aí eu pergunto assim, quais são os seus defeitos? Puxa, eu me orgulho da minha humildade. Eu acho que eu sou uma pessoa fácil, não sou uma pessoa difícil de se conviver, não. Por quê? Porque a gente consegue olhar os outros, e o erro dos outros, as falhas dos outros, porque as falhas dos outros, muitas vezes nos incomodam, sim ou não? Mas quem é que admite? Fala, não, eu não sou fácil, não. Imagine uma mulher admitindo, nessa crise do coronavírus, dizendo assim, eu não deixo meu marido em paz. Ele prega o prego ali, daqui a pouco já manda ele apertar o parafuso ali, já manda ele subir no telhado, já manda ele limpar o cocô dos cachorros, já manda ele pegar e passar o pano ali, eu já mando ele lá no mercado, eu já faço isso aqui. Quando ele senta, eu falo, você sentou por quê? A mãe que admite um negócio desse, né? Amor, já fiz. Não, você fez aquilo, tem muito mais. Achei uma cena muito interessante, engraçada, que um rapaz subiu, ele pegou assim uma caixa de ferramenta, uma cadeira de praia assim, subiu para cima do telhado com um pedaço de madeira, martelo e tudo, foi lá arrumar lá. Aí ele pegou, abriu uma cerveja lá em cima assim, catava o martelo e batia na madeira. Ai, e pá, e a mulher fala, tá trabalhando, ele tá tomando sol. Se escondendo da mulher, porque a mulher não queria deixar ele em paz. Como é que vai admitir um negócio desse? Mas qual homem também que vai admitir? Fala assim, nossa, mano, não estou a fim de fazer nada. Não quero fazer nada. O pessoal não falou que não pode ficar fazendo as coisas? Não pode sair? Eu vou ficar em casa sem fazer nada. Às vezes eu falo assim, amor, eu preciso muito não fazer nada. Ela falou, então tira, mas eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E quando eu resolvi as coisas, ela fala assim, já resolveu? Já. Agora você precisa resolver isso aqui. Eu falo, meu Deus do céu, não para. Mas você vê que são coisas de mão dupla, tanto o homem como a mulher, mas é mais fácil às vezes a gente ver o erro e ver o posicionamento do outro, e a gente não vê o nosso. O casal sabe muito bem que é isso, sim ou não? Sempre há um culpado, e no culpado somos nós, né? Isso daí faz parte da vida do ser humano. Mas olha interessante, quando não admite, eles não recebem a cura, não se convertem, e eles continuam enfermos e mortos nos seus pecados. Outra coisa que Jesus mostra também é que muitas pessoas tinham a expectativa de viver o que os discípulos estavam vivendo. Deixa eu dizer uma coisa para você, já sentiu aí a presença do Espírito Santo? Já se sentiu fortalecido pelo Espírito Santo? Quem já levanta sua mão? Você sabia que isso é algo que acontece nos dias de hoje, mas não é algo que acontecia tão comumente lá no passado? Por quê? Porque o Espírito Santo não estava derramado sobre toda a carne. Eram pessoas especiais. Hoje a gente não consegue nem ter, vamos dizer assim, a noção do que era isso. Muitos desejaram viver esse momento onde nós clamamos e o Espírito Santo vem sobre a nossa vida. Muitos desejaram esse momento que existiria a igreja, que é algo oculto em Deus desde a fundação do mundo. Muitas pessoas desejaram ver Jesus nascendo, o nosso Salvador. A Bíblia nos ensina lá em Lucas 2:25, que tem um homem chamado Simeão e uma profetisa chamada Ana, que eles receberam uma palavra, né? O Simeão recebeu uma palavra seguinte, que ele não ia morrer antes de ver o Salvador, antes de pegar em suas mãos o Criador. E quando Jesus foi se apresentado ao 8º dia, ele foi lá, foi se apresentado no templo, lá estava Simeão e o Espírito Santo disse, está aí, ó, o Cristo, o Filho de Deus. Eles tinham expectativa nisso. Joel 2:28 diz que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Ele não viu. Quando Jesus está conversando com as autoridades religiosas da sua época, eles dizem assim, nós somos filhos de Abraão e tudo mais. Aí Jesus fala assim, Abraão, ele ansiou pelo meu dia. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês copiariam ele e vocês me aceitariam, mas vocês têm por pai o diabo, e vocês querem agradar a ele. Jesus está dizendo que existia uma expectativa no Antigo Testamento que as pessoas profetizaram, falaram o que ia acontecer, mas eles mesmos não desfrutaram daquilo. Isaías 53 diz o quê? Quem deu crédito à nossa pregação?
A quem se manifestou o braço do Senhor? Ele está fazendo uma interrogação. Quem foi que recebeu realmente? Quem foi que acreditou na pregação que nós estamos anunciando aqui? Quem foi que recebeu? Nós vemos os profetas, nós vemos patriarcas vivendo uma vida profética para a vinda de Cristo. E Jesus está dizendo para eles: as pessoas sonharam em ver o que vocês estão vendo e não viram, mas elas viveram nessa esperança. Lá em Hebreus capítulo 11, na galeria de heróis da fé, nós vemos isso. O escritor ele vai ensinar que as pessoas que viveram pela fé, muitas promessas eles não alcançaram, mas eles viam ela de longe. Então, por exemplo, para Abraão, quando ele vai subir o monte para sacrificar seu filho, aquilo era algo profético de que vai acontecer, porque quando Isaac sobe com o madeiro nas costas, levando, e ele vai ser o sacrifício, ele está apontando para Cristo. Está dando para entender? Então eles estão no Antigo Testamento vendo as coisas como distante, mas eles estão vendo por fé, e nós estamos recebendo tudo aquilo que foi profetizado. Muitas pessoas morreram para que o evangelho chegasse até você e até a mim. Muito sangue foi derramado, muitas pessoas batalharam, e nós precisaríamos valorizar muito mais as oportunidades que nós temos hoje. Hoje nós temos uma liberdade de adorar ao Senhor, nós temos a liberdade de um altar, nós temos a liberdade hoje de pregar a palavra de Deus, coisa que muita gente tem um sonho, desejo de ter a oportunidade que nós temos. Hoje você tem a oportunidade de adorar ao Senhor, você tem a oportunidade de servir ao Senhor, você tem a oportunidade de ser cheio do Espírito Santo. Hoje nós temos as Escrituras que nos ensinam e nos ajudam a ter exemplos para nós seguirmos na nossa vida, e muitas vezes as pessoas desprezam a própria palavra, a própria história, a oportunidade. Às vezes nós olhamos aqui, todo sacrifício, pessoas se unem. Pessoas na Igreja Apostólica Efrata se unem para que nós possamos ter essa estrutura toda. Eu sei que agora nós estamos passando por esse momento difícil de coronavírus e algumas pessoas não saem de casa. Mas pense só, será que as pessoas têm valorizado toda essa estrutura que é dada para elas? Será que as pessoas valorizam a estrutura do altar, a estrutura da eclésia para você estar adorando ao Senhor? Tudo tem um valor, tem um preço, e eu falo que não é só financeiro, é o cuidado da igreja, é o amor que é despendido para tudo que é feito. Será que as pessoas estão valorizando? Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você está valorizando o que Deus te deu? Irmão, eu costumo dizer que olhando para a nossa igreja, muita gente olha e fala assim: como eu queria ter uma igreja dessa? E Deus nos deu. Então valorize, ame tudo que Deus entregou nas suas mãos. Eu falo: meu Deus do céu, a gente sacrifica tanto, a gente ama tanto aquilo que a gente faz aqui. E se todas as pessoas valorizassem muito mais, eu tenho certeza que diminuiria tanto a carga para outras pessoas. Compartilhar a carga uns dos outros. Quem está entendendo? Eu fico feliz, às vezes eu falo com alguns pastores, tem uns pastores que falam assim: nossa, apóstolo, está difícil, muita gente abandonou a igreja. Abandonou mesmo. Abandonou a ponto assim de tirar a mão do altar mesmo, não dizimar, não ofertar, não aparecer na igreja, nem sequer sei onde está, porque eu corro atrás e não acho a pessoa. Eu louvo a Deus que na Efrata nós temos pessoas que se preocupam. Pessoas que muitas vezes, e você que está me assistindo, eu sei que tem pessoas que estão me assistindo que se preocuparam e se preocupam com a igreja. Às vezes pessoas dizem assim: eu quero saber como o apóstolo está. Apóstolo, como que o senhor está? Está tudo bem? Pessoas que dizimam e que ofertam, falam: apóstolo, com a maior alegria da minha vida, eu dizimei e já coloquei lá na conta. Outras pessoas, né, presbítero Alex, está sempre do meu lado aqui, ele vê isso acontecer. Pessoas falam assim: eu vou até a igreja para deixar o meu dízimo lá. Se não me encontro o presbítero Alex, encontro o irmão, deixo o dízimo na igreja. Por quê? Porque quer honrar, ama. E eu louvo a Deus que eu me sinto muito honrado. Não porque a pessoa dizima, ela me honra, ela honra a Deus, ela me honra com a credibilidade de dizimar na casa do Senhor. Eu não peço, eu ensino
Assim como Deus não pede, Deus ensina. E aí a pessoa pratica e ela vai ser abençoada. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você que tem alegria em dizimar, em ofertar, em cuidar da casa do Senhor, dá um glória a Deus aí. Mostra que você valoriza, irmão. Mostra que você valoriza. Mostra que você ama aquilo que você tem, que Deus entregou nas suas mãos. Não despreze nada. Tem gente que às vezes sonhou tanto com uma casa própria. Quando a pessoa tem, não cuida da casa própria. Às vezes a pessoa sonhou tanto com um carro, não cuida do carro que tem. Não desvalorize aquilo que Deus entregou nas suas mãos. Ah, mas é pouco. Quem não sabe valorizar nem um pouco, não pense que vai valorizar um muito. Então valorize o que Deus colocou nas suas mãos, amém? Ah, mas eu estou sonhando com muito. Jesus, quando ele trouxe a multiplicação dos pães, ele não trouxe a multiplicação de muitos pães, ele trouxe a multiplicação de poucos pães e poucos peixes. Mas o que ele fez com aquele pouco pão e pouco peixe? Agradeceu a Deus. Ele agradeceu ao Pai e houve multiplicação. Tem um coração grato. Às vezes as pessoas falam assim para mim, falam: apóstolo, olha, eu trouxe um dízimo, é pouquinho. Deus, ele não olha pouquinho ou muitão, ele olha a qualidade, o seu coração, o seu amor, a sua fidelidade, o quanto você se importa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Mas continuando aqui na palavra do semeador, ele vai mostrar algumas coisas. Versículo 19, ele diz que uma ave vem e pega a semente. Mas a ave, para pegar a semente, a semente tem que estar onde? Debaixo da terra, ou ela tem que estar exposta? Exposta. E a semente não consegue entrar numa terra seca, que é a que recebeu com a má vontade. Sabe o que acontece? As pessoas vêm à igreja, as pessoas estão na rua, recebem a boa palavra, mas elas rejeitam aquela palavra, o coração delas está fechado, a palavra fica do lado de fora, o inimigo vem e leva a semente embora. Às vezes as pessoas estão dentro da igreja, estão ouvindo a palavra, aí você vê a vida de um mudar e a do outro não mudar. Aí hoje, por exemplo, nessa crise que nós estamos vivendo de coronavírus, existem muitas pessoas, presta atenção no que eu vou te dizer, pessoas que às vezes ficam criticando que próprios cristãos estão perdendo, a referência, estão com medo, próprios cristãos estão pensando em tirar a vida, próprios cristãos estão entrando em depressão, os próprios cristãos estão colhendo coisas ruins da sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, o problema é a plantação, o lixo que você coloca dentro da sua vida. Às vezes as pessoas falam assim: nossa, você viu, essa pessoa aí, está acontecendo o que está acontecendo, e é cristão, meu. Aí eu já olho logo e falo assim: o que tem a ver? Vai na igreja, pseudo-cristão, tem o nome de cristão, mas os valores às ocultas são terríveis. Aí depois isso vai vir à tona. Aí a culpa é de Deus? A culpa é de quem? Nossa, que ficamos enchendo a nossa vida de lixo e depois vem resultado. Aí vem dizer que o problema é da palavra, o problema é de Deus? Não, o problema é a coisa que você está semeando dentro do seu coração. São os valores que você semeia. E um dia, tudo aquilo que está em oculto acaba vindo à tona. Quem está entendendo? Está semeando o quê, irmão? E diz a palavra que essa ave vem e leva embora. Às vezes fica um passarinho lá na porta, um passarinho espiritual. A gente lança a palavra aqui, quando chega lá na porta, e às vezes Satanás usa até a boca dos outros, para roubar a palavra que cai na sua cabeça aí, na sua mente. Fica criando passarinho, ele fica assim, só esperando, ele vê a semente, ele pega e vai embora. Essas pessoas, você começa a ver que a palavra não encontra pouso. Ela fica tão do lado externo que qualquer coisinha, até o vento, leva embora a palavra da mente das pessoas. Elas vêm, elas ouvem, mas não caem. Elas não entendem. Mas por que não entendem? Porque não querem entender. Porque quem quer entender faz o quê? Se eu te ensinar uma coisa, você não entendeu, você está na escola, o que você faz? Você vai embora assim, fica de ué mesmo, vou perguntar ao professor? Vai embora. Ou você vai perguntar ao professor? Você só não pergunta se não te interessa, se não tem importância para você, mas agora, porque vai ter uma prova, aquilo é importante para você, você vai fazer o quê? Professor, você me dá atenção um minutinho? Eu queria entender o que o senhor ministrou para nós aqui, porque eu não entendi essa parte aqui, e é importante eu entender.
Ou seja, você é uma pessoa aplicada. Quando a gente ministra a palavra de Deus e as pessoas não entendem, quem é que chega para a gente e fala assim, não entendi o que o senhor disse? Eu não entendi o que o senhor pregou. O senhor me ensina? Ah, não entendi mesmo, deixa desse jeito mesmo. Satanás vai pegar essa semente e levar embora. Você nem vai lembrar mais dela. Vai esquecer. Quantas palavras abençoadas você já ouviu na Efrata? Já ouviu alguma palavra abençoada para a tua vida? Aonde elas estão guardadas? Estão escritas aonde? Você lembra de tudo? Nem eu lembro tudo que eu preguei. Você anotou? Você refletiu? Você está com ela anotada para você refletir várias vezes? Você ficar estudando ela? Ah, não, apóstolo. É uma maneira de você guardar a palavra de Deus dentro do seu coração. Mas qual é a característica? É de outra terra. Terra que é terra seca não faz isso. Mas terra que quer ser produtiva, faz. Segunda característica é aquele que recebe a palavra, mas não tem raiz. Cai no meio de pedras. O que significa isso? Quando há perseguição, por causa da palavra, a pessoa desiste. Versículo 20 e 21. Diz assim, ó. E o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Aqui está um outro erro. As pessoas não estão interpretando isso aqui. Sabe por quê? As pessoas, por exemplo, vamos supor, a gente está passando por um momento difícil, mundialmente, com a pandemia do coronavírus. É isso que Jesus está dizendo aqui? Tem nada a ver. Ah, é perseguição por causa do emprego. Não. Ah, é perseguição porque a pessoa é meu inimigo. É isso que Jesus está dizendo? É a perseguição porque você não tem carro? É a perseguição porque você não está cheio da grana? É a perseguição por quê? Jesus está dizendo aqui que é a perseguição por causa da palavra. Amém? Quem está sendo perseguido por causa da palavra aqui? Então a coisa está feia. Se tem gente que não está sendo perseguido por causa da palavra e já está morrendo na angústia, imagine se tivesse perseguição da palavra. A igreja estaria mais vazia ainda. Por quê? Porque as pessoas foram acostumadas a um triunfalismo. Está tudo certo, é bênção. Tem problema, Deus não está com a gente. E Jesus está dizendo que a perseguição por causa da palavra, não é a perseguição das dificuldades, as lutas, os problemas familiares, as batalhas dessa vida, não é isso que ele está dizendo que a perseguição por causa da palavra faz com que as pessoas que têm um terreno pedregoso não tenham raiz e não conseguem ficar firme. Quando está tudo bem na palavra, do jeito que ela quer, glória a Deus. Quando alguma coisa não acontece do jeito que ela quer, logo ela não tem raiz e vai embora. Não ter raiz é uma das piores coisas. Sabe por quê? Não dura muito tempo. Já tem tempo contado. Já é filho abortivo. Já morre. Deus não quer isso para você. Amém? Versículo 22. Outra característica é a semente que cai no meio dos espinhos. É a pessoa que ouve a palavra. Ela até começa a querer ter raiz, mas o cuidado e a sedução do mundo sufocam a palavra e a pessoa se torna infrutífera. Só que o que Jesus está mostrando para nós, vamos ler esse versículo 22, olha só. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Parece que eu estou ouvindo Jesus chamar o pessoal para uma festa e eles dizendo assim: se eu pudesse eu ia, mas eu não posso hoje. Por quê? Comprei uma junta de bois, preciso experimentar ela. Vamos lá que tem um trabalho para você. Mas hoje eu não posso, acabei de casar, eu não posso ir. Vamos lá fazer. Não posso, estou trabalhando. Vamos fazer isso. Não posso, hoje eu vou ter que cuidar dos meus pais. Pessoas que arrumam desculpas para não servir a Deus, porque estão mais preocupadas em servir a si mesmo, satisfazer a sua vontade e procurar satisfazer o seu coração com as coisas desse mundo. É isso que a palavra de Deus diz. O coração da pessoa
não vai aguentar. A palavra não vai frutificar. A palavra, por mais que tente ter raiz, não consegue. Porque os cuidados desse mundo sufocam a palavra e ela não vem a dar fruto. A outra característica é da boa terra. Recebe, olha as características da boa terra. Recebe com alegria, deixando a palavra seguir o processo, entrando na terra, para que o inimigo não a roube. E como é que a gente faz para a terra receber a semente dentro dela? A terra se abre, amém? A semente entra. Aí da noite para o dia já virou uma árvore cheia de fruto? Não, é um processo. A palavra de Deus é um processo no qual a terra se relaciona com a semente. Quem está entendendo? Você é a terra, a semente é a palavra de Deus. Quando você conhece, e conhecimento vem do relacionamento com a informação, aí você começa a ter o relacionamento com a verdade da palavra de Deus. E aí aos pouquinhos ela vai indo. Aí daqui a pouco é um processo que você nem vê. Mas existe o processo. Quando a semente cai lá dentro da terra, você consegue ver o processo? Não. Você só consegue ver um sinal do processo quando começa a sair um brotinho assim, não é isso? Mas você não vê ainda. Ela está começando a crescer. Assim a palavra de Deus, ela cai no seu coração hoje, ela cai um pouquinho. Ela tem um pouquinho só. E aí Jesus disse, aquele que tem ser-lhe-á dado, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ele está falando disso, do pouquinho, da semente que você tem. Uma semente, ela pode se tornar várias sementes, mas tem um processo, e nesse processo a boa terra não desiste. É uma junção da boa palavra com a boa terra, ao germinar da semente, e aos pouquinhos ela vai crescendo. Só que antes dela crescer para cima, ela cresce para baixo, porque se uma planta for muito grande, você pode ter certeza que a raiz dela é maior ainda. Sim ou não? Então, antes de crescer para cima, você precisa crescer para onde? Para baixo. E quem vê o resultado de cima? Todos. Mas o resultado de cima só é o resultado daquilo que começou antes para baixo, não é isso? Os seus processos, antes de se tornarem lindos para as pessoas ver, vai precisar ser estruturado dentro de você, coisas que você vai sentir. Você precisa entender esse processo, que a gente quer ver a planta bonita, não é? Que vai encher os nossos olhos. Mas e o processo? Um prédio, quanto mais alto ele for, mais para baixo ele tem que ir, sim ou não? E por que você se preocupa só com as coisas externas? Você tem que preocupar com a estrutura. Jesus mesmo nos ensina isso. Não tenha desespero em crescer. Tenha preocupação em ter estrutura para o seu crescimento. Adianta crescer de qualquer jeito? Por isso que eu gosto daquele livro Lealdade e Deslealdade. Por isso que eu passei para as pessoas da igreja que querem trabalhar, leiam ele. Por quê? Adianta você ter uma liderança infiel? Adianta você ter pessoas trabalhando na igreja que não estão alinhadas a você? Não adianta, essas pessoas não podem estar com você. Em lugar nenhum, seja na empresa, seja na igreja, seja em qualquer lugar. Pessoa infiel que não está alinhada a você não pode estar do seu lado, porque senão você não cresce. E se você crescer, você cai. Por quê? Porque vai rachar, porque não tem uma boa estrutura. Então você precisa começar pela estrutura. Imagine só, vamos levantar uma casa. Só que ao invés de eu começar pela estrutura, eu vou começar pelos azulejos. Eu vou começar pela laje. Vai dar certo isso aí? Eu vou começar pela torneira da hora. Já comprou os blocos, já fez a fundação? Não, mas eu comprei uma torneira que custa R$5.000. Na onde você coloca a torneira? Você precisa de ver o lustre que eu comprei, gente. Que lustre de cristal. Vai pendurar aonde, mano? Você não tem nem teto. Não, você precisa de ver o vaso sanitário, coisa mais linda. Mais linda, até dó de sentar nele. Aonde você vai usar o vaso? Você não tem nem o banheiro. Você está fazendo ao contrário. Está comprando as coisas exteriores, está esquecendo de uma estrutura. Ah, vamos fazer de papelão. Enquanto não ventar, enquanto não vier chuva, ainda vai. E depois?
Ah, mas a estrutura não precisa ser tão boa assim. Depende do que você quer construir. Você quer construir casinha de boneca ou você quer construir um prédio? Qual é o tamanho do seu sonho? Você precisa estruturar ele. Não vai ser de qualquer jeito. Jesus, quando ele diz assim, olha, quando você for fazer uma edificação, senta. Faz um cálculo do que é que você está fazendo. Jesus está ensinando para os seus discípulos sobre seguir ele. Amém? Mas nós podemos aplicar isso tudo na nossa vida. Nós temos um grande problema, principalmente como brasileiro, a gente não tem projeto. Se eu sentar com você, talvez poucos de nós tenhamos projetos, para apresentar mesmo, projeto. E projeto para mim não é coisa que você pensa, projeto é uma coisa que você tem escrito. Ok? Tem um negócio chamado maquete. Já viu maquete? A maquete é feita em escala. Então você tem um tamanho em escala, você só diminui a escala daquilo, mas vai ser aquilo. Lá perto de casa tem um prédio que é a coisa mais linda. Aí, esses dias eu passei que ela falou assim, vamos lá, amor, para ver como é que está o prédio. Eu falei assim, vai, vamos, você quer ir, vamos. Está muito longe das nossas condições e eu nem sonho com isso. Mas vamos ver. Aí a gente passou assim, ela falou, nossa, como está bonito. Isso aí é um prédio, hein? Olha que bonito, amor. Que coisa linda, né? A gente passou um tempo atrás aqui, estava só a fundação, mas estava ficando bonito o negócio, hein? Olha que coisa linda, tal. Puxa, que bonito. Eu queria um desse daí, né? Eu falei assim, irmão, só se Deus quiser, meu. Eu nem penso nesse negócio aí. Nossa, mas ficou bonito. A gente estava olhando aquela maquetezinha assim, olha, não ficou igualzinho? É, porque tinha um projeto. E eles tiveram que seguir aquilo, para que aquele projeto se tornasse uma realidade. Qual é a maquete que você tem do seu sonho? Qual a maquete que você tem do seu projeto? Ah, eu não tenho nenhuma. Então você não vai chegar a lugar algum. Por quê? Se você acredita realmente no seu sonho, se acredita no seu projeto, começa a escrever. Começa a colocar em ordem aquilo que você tem de projeto. Se a gente estava tomando um café, né, Evelyn? Eu falei assim, aí o Fábio, não, meu projeto é esse aqui, apóstolo. Eu falei assim, eita Deus, projeto é forte. Agora precisa começar a colocar em prática, porque o negócio é longo. Se o seu projeto é grande e você não fez nada, é melhor você correr, senão você morre e você não vai viver seu projeto. Está dando para entender? Quanto maior for o seu projeto e quanto mais distante ele estiver, você precisa começar ele rápido. Às vezes tem pessoas que estão com 30 anos e não tem o projeto. Daqui a pouco você está com 45, irmão. Olha eu aqui. O tempo passa muito rápido. Às vezes eu estava conversando com o presbítero Alex, ele estava 31, eu falei assim, presbítero, corre. Para quando você tiver com 40 e pouco, você já está com o seu sonho realizado. Só que você não pode parar o que você começou. Porque às vezes nós vemos pessoas que têm 20, 30 anos numa igreja. E a pessoa está do mesmo jeito de 10, 15, 20 anos atrás. E ficou para lá e para cá e não conseguiu posicionar e criar raiz em algum lugar para crescer. Aí você começa a encontrar pessoas frustradas no meio do caminho. Você encontra pessoas frustradas dentro do casamento. Você encontra pessoas frustradas nos seus projetos profissionais. Por quê? Porque disse que queria em algum lugar e não, na verdade não queria tanto assim. Se eu dissesse para você que eu quero muito ir para a Inglaterra, pelo menos em inglês, eu não devia saber? Faz 20 anos que eu queria ir para a Inglaterra. Mas faz 20 anos que eu nunca peguei, não sei nem o que é o verbo to be. Está dando para entender? Mexeu aí, Deus. Som, mexeu aí. Eu não quero. O que quero, pago o preço por aquilo que quero. Amém? Quem está entendendo? Deus está falando com você. Apóstolo, isso tem a ver com o reino espiritual? Querido, presta atenção. Isso tem a ver com a sua vida, em todas as áreas. Inclusive na sua vida espiritual. Você já fez o cálculo? Às vezes eu fico pensando assim, né? Porque eu já vivi na minha vida também, porque eu não quero pagar de louco aqui e dizer que eu sou perfeito, não. Mas eu já vivi minha vida, eu falei assim, meu Deus do céu, acho que não estava convertido. Minha mente está desviada. Porque eu falei assim, meu Deus do céu. Hoje eu tenho consciência do que é servir a Deus. Mas às vezes hoje, como líder, eu olho e falo assim, meu Deus do céu, eu estou desviado nessa pessoa aí, não tem consciência do que é servir a Deus. É um preço muito caro. É uma responsabilidade muito grande. Você pode diminuir, é só deixar de ser discípulo de Cristo e ser discípulo de homens. Você pode diminuir as coisas.
Eu costumo dizer que você coloca o valor do seu sonho. Quanto que custa o seu sonho? Quanto custa o seu objetivo aí? Nossa, apóstolo, tô um projeto aí, ó. Dá exemplo só, né? A casa que eu tenho, meu sonho é 1 milhão. Uma boa casa, não é uma boa casa? Num bom lugar. 1 milhão, eu acho que dá para comprar uma casa boa em um bom lugar. Se você não sabe, eu escolho para você, você compra comigo e ainda ganha comissão. Né? Então a gente escolhe um lugar para você, você paga 1 milhão na casa. Ah, legal, apóstolo. Puxa vida, mas aí vai demorar um tempo para mim comprar essa casa de 1 milhão. E para comprar uma casa de 200 mil? É mais rápido que uma de 1 milhão? Sim ou não? Onde você compra a casa de 1 milhão? E aonde você compra a casa de 200 mil? O que você vai ter que fazer? Adianta você sonhar com 1 milhão e comprar de 200 mil? Você vai ter que fazer o quê? Abaixa o seu sonho. De 1 milhão para 200, você fica feliz. Ah, mas vou ficar frustrado. Então saiba pagar o preço para o seu 1 milhão. Aí você baixa o preço do seu sonho e você aceita qualquer coisa. Aí depois você fica assim, estou infeliz com essa casa. Tem dinheiro para comprar outra? Não. Quer outra? Queria. O que você fez? Nada. Então engole. Dorme na cama que você montou. Dorme na casa, toma o suco que você bateu. E não reclama, porque é o preço que você colocou no seu sonho. Então você tem um sonho grande, tem um valor grande, você tem que falar, tem que ser isso aqui. Abre mão por qualquer coisa, aí depois você não reclama. Quem está entendendo? Aleluia. Vamos lá. Para a gente finalizar aqui, ó. Recebe com alegria, deixando a palavra seguir o processo, entrando na terra. Tudo tem um processo. Primeiro ela entra para que o inimigo não roube a sua vida. Aí depois, através desse conhecimento, ela começa a romper e começa a criar raízes. E como é que ela começa a romper e criar raízes? Estudo e prática, que é o relacionamento com a informação. Por ter raízes, ela se alimenta, ela cresce em meio às dificuldades e não desiste. Ela é resiliente, ela consegue passar pelos processos e ela não muda o seu caráter, ela não muda, ela está firme, ela continua, ela é guerreira. Eu tenho uma roseira guerreira em casa. A Elaine cata a roseira e ela poda, só fica o talo assim. Ó. Daqui a pouco ela floresce. Aí a Elaine resolveu, ela acabou com a mão boa para esse negócio. Aí ela pegou e arrancou a roseira de um vasinho desse tamanho e colocou no coxo lá na frente. E a roseira está lá, ficando enorme. Daqui a pouco vai destruir a casa, vou morar em cima de uma roseira. Está indo bem o negócio. Um tempo, um processo que vai ficando, porque cada vez mais bonita, por quê? Porque ela vai tendo raiz, vai sendo bem alimentada, vai sendo bem cuidada. Você precisa cuidar daquilo que você acredita, você precisa investir naquilo que você acredita, e tudo vai tempo, tudo vai foco, tudo vai dedicação. Se você não se dedica aos seus sonhos, você não ama os seus sonhos, você não acredita nos seus sonhos. E aí diz aqui, ó, por ter raiz, ela tem como se alimentar e cresce em meio às dificuldades e não desiste. Fortalecimento é na oração e na palavra. A semente se torna árvore e depois vem o quê? Os frutos. Você olha aquelas árvores lindas e fala, nossa, que árvore linda. Mas e todo o tempo para ela se tornar aquela árvore? Querido, o dia que olharem para a tua vida e para a minha vida, eles vão olhar e falar assim, nossa, que árvore linda. Mas jamais eles vão conseguir enxergar a raiz. Já viu quando acontece? Teve uma época aí que aconteceu de cair muita árvore, e aqueles vendavais, as árvores caíam e faziam estrago. Por quê? Porque a raiz é enorme, é enorme. Quanto mais raiz você tiver, quanto mais firmeza da palavra você tiver, mais você vai poder crescer. E é interessante que quando a árvore cresce, ela se torna lugar para morada de passarinhos. Ela dá frutos e frutos permanecem. Uma semente, preste atenção nisso, pense nesse processo. Uma semente germinada numa boa terra, quantas sementes pode vir? Centenas de sementes. Mas tudo começou com uma semente bem cuidada. Assim é a sua vida. Quando você cuida dessa semente,
você frutifica. E você frutifica tanto como fruto do Espírito, como frutifica em outras pessoas. Sabe por que é interessante? Não esqueço disso, né? Que o vento passa, ele poliniza, né? Ele espalha o pólen. Os pássaros, quando também vêm até uma árvore, ele espalha o pólen. Então você percebe que no lugar onde está plantado um tipo de árvore, automaticamente ao seu redor começa a nascer o quê? Mesmas árvores. Por quê? Porque polinizou. O pólen foi espalhado. A mesma coisa na sua vida. Quando você está bem edificado, com bons frutos, as coisas ao seu redor vão ser plantadas da mesma maneira. Novo fruto e vai ser bênção também. Amém? É isso que a palavra de Deus quer nos dizer. É isso que Jesus quis nos ensinar. Seja uma boa terra hoje. Deixa a palavra de Deus frutificar na tua vida e você vai colher os benefícios dessa palavra em nome de Jesus. Amém? Se coloca de pé neste momento. Essa é a palavra que eu quero compartilhar com vocês. Processo que se chama processo de maturidade. Existe um processo na sua vida. E quanto antes você começar esse processo, mais rápido você vai chegar no seu objetivo. Amém? Não deixa para depois. Eu tenho falado muito isso para muitas pessoas, tenho falado nas lives, tenho falado em bate-papos. Gente, aproveita esse momento de dificuldade que nós estamos passando com o coronavírus. Coloca a tua vida em ordem, coloca os teus sonhos em ordem, priorize as coisas na sua vida, saiba que você está plantando e vai ser um tempo que você vai ter a colheita, mas quanto mais você demorar para plantar, mais você vai demorar para colher, e talvez no processo que você mais demora para plantar, mais demora para colher, você não colha aquilo que você tanto deseja. Então comece logo. O que você quer? Eu quero ser um grande pastor. Comece a plantar hoje. Já assuma. Eu sou pastor. Não espere o título chegar, porque talvez chegue tarde demais. Você nunca vai ser um bom pastor. Eu quero ter filhos. Projete hoje. Porque se você demorar muito, lá na frente você não vai ter. Eu quero fazer a faculdade. Eu quero me formar nisso. Posso. O senhor está falando tanta coisa. A crise que a gente está, eu vou sonhar alguma coisa. Morreu. Você morreu. Você morreu. Se o seu sonho não resiste a um coronavírus, ele não vai resistir às dificuldades que vão vir à frente. Por quê? Só o coronavírus aconteceu. Eu até perguntei esses dias, estava conversando, por que novo coronavírus? Porque tem vários tipos de coronavírus. Por que não teve desespero pelos outros? Não estou amenizando a situação. Por que não teve desespero pelos outros? É só essa dificuldade? Tem outras que vão surgir. Dificuldades sempre surgem na nossa vida, sim ou não? Será que você está pronto para elas? Irmão, me coloco no lugar da sementinha. Quem já fez a brincadeirinha da semente de abacate lá? Você nunca fez aquela que você coloca assim no copo, a água, o abacate. Tem gente que fez com feijão também, mas já fizeram com abacate. Quem já fez com abacate? Com aquela, já fizeram, racha a semente está dentro do abacate. O pessoal faz com aquela também. Tem gente que faz com feijãozinho, coloca lá no algodãozinho, molhadinha. Aí o feijãozinho vai lá e começa. Mas chega uma hora que você vai ter que plantar ele em algum lugar, não é? Sua vida também vai ser um processo. Começa logo. Em tudo na sua vida. Começa logo esse processo. Aduba legal. Coloca a aguinha. O sonho também tem que colocar água, não é? A semente não precisa de água? Precisa. E como que a gente coloca a água? Orando, profetizando, se posicionando. Fica com a boca aberta esperando o mundo passar, não, irmão. Você vai virar curva de rio. Não faz isso, não. Fecha sua boca para um mosquito não entrar. Vai lá e toma um posicionamento. Mude a sua história, porque você vai colher fruto do seu posicionamento. Amém?